Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde a água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Diga, à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu, diga, creu. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à 7ª, a febre o... Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Até aqui. Aqui nós estamos diante de um texto de um homem que vai experimentar a fé, um homem que vai usar a fé, um homem que vai ouvir sobre Jesus. Mas se você for a alguns versículos, no capítulo 44 e no versículo 40, você vai ver que muitos dos samaritanos, Jesus estava lá naquela cidade, naquele local, localidade de cidade, podemos dizer assim, de Samaria, e ali ele vai falar com aquela mulher samaritana, e aquela mulher samaritana, ela vai acreditar em Jesus, tão somente porque Jesus vai pregar para ela. Jesus não vai fazer nenhum milagre, e ele vai continuar naquela cidade. Muitos daquele local vão acreditar simplesmente por causa da palavra. Jesus vai dizer assim: olha, vocês estão crendo porque vocês estão vendo, mas muitos crerão sem ao menos ter visto. Alguém viu Jesus aqui há 2000 anos atrás? Mas você crê? Quem crê, diga, eu creio. E Jesus disse: esses sim, que não viram e não viram meus milagres, mas creram. A esses Jesus olha para você e diz assim: vocês estão exercitando a fé sem precisar de sinais. Alguém precisa de sinal aqui? Você simplesmente crê. E Jesus vai dizer assim, vamos lá, voltar ao capítulo 4, pega lá no 43. A tua Bíblia deve dizer assim: Jesus cura um régulo. Não é isso que está na tua Bíblia aí? Não ouviu falar régulo? Régulo é um pequeno, é uma autoridade. É alguém que tem uma autoridade num local pequeno. Eu poderia comparar como se fosse um prefeito, mas não é bem um prefeito, é uma pessoa que tem durante aquela autoridade, ele é o soberano ali naquele lugar. Ele é uma autoridade. Eu li essa palavra aqui: Jesus cura um régulo. Na época que eu li isso aqui, parece, eu falava: que doença deve ser essa régulo? O que a pessoa assim? Todo mundo já leu, todo mundo entendeu que era? Todo mundo sabia que era o régulo? Não. Eu li e falei: Jesus curou um régulo. Eu falei: o que é um régulo? Que doença é essa? Aí a gente vai entrando na palavra, vai entendendo a palavra, vai vendo as palavras que nós precisamos entender, que a Bíblia precisa ser explicada. E o texto é o principal. O principal da palavra é o texto. Não adianta eu já tenho a mensagem, mas não tenho o texto. O texto é que vai
vai pregar para você. O que prega é o texto. E o pregador ele tem que seguir o texto, assim como o pastor Alex fez, ele seguir o texto. E o texto ele vai ser aplicado. Ele vai ter aplicabilidade na tua vida. A gente lê o texto, interpreta o texto e traz o texto para ele falar diretamente a tua vida nos dias atuais. E Jesus estava lá, o primeiro milagre que Jesus faz é onde, irmão? Quem lembra? Diga, Caná da Galileia. E lá o que ele faz? Transformar. Ele transforma. Aleluia. E tem algumas pessoas que dizem que para que Jesus fez transformar a vida, qual foi a vantagem disso? Amados, tem pessoas que falam tanta bobagem. Se Jesus fez, mas não tem uma vírgula, nem um tio na Bíblia que não seja necessário. Tudo tem um propósito de Deus. E Jesus vai fazer esse milagre lá na festa. Muitas pessoas naquela festa. Jesus vai transformar o vinho, todos vão saber disso. E aquilo vai se espalhar. E Jesus depois vai para Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, ele vai fazer diversos milagres. E agora aqui, Jesus volta para esse lugar. Diz assim o texto: 2 dias depois partiu dali, ou seja, da Judéia para Galiléia. E diz assim, porque Jesus mesmo testificou. Ele sai de lá, porque Jesus é de Nazaré, ele nasce em Belém, mora lá, ele vai ficar um tempo em Nazaré, e depois ele vai ficar em Cafarnaum. Os maiores milagres, a quantidade de milagres que Jesus fez em Cafarnaum foram tremendos. Mas lá na terra dele, em Nazaré, Jesus vai dizer assim no versículo 44, porque Jesus mesmo, olha, o próprio Jesus, irmão Sebastião, testificou que um profeta não tem honra na sua própria. E a gente sente isso às vezes na terra. Às vezes nós pregamos uma palavra aqui na igreja, aí a palavra que a gente pregou, e às vezes Deus falou tudo na tua vida, falou diretamente para você. Aí o irmão olha para o local e diz assim: não, nessa igreja na beira do rio, esse pastor aí, ninguém nem sabe o que ele é, nem vídeo na internet ele tem. Ele não dá honra, mas a honra não é para nós, a honra é para Jesus. Às vezes meu irmãozinho aqui, como o seu irmão Francisco, ou o irmão Alessandro, qualquer um dos irmãos, o irmão Edson, vem aqui e prega para trás uma palavra para o irmão, ele diz assim: ah não, mas não foi aquela pessoa que estudou. Não, Deus usa quem ele quer. Quem está entendendo isso? Mas a palavra vai dizer que o profeta, o Senhor Jesus vai dizer ao profeta, ele não tem honra na sua própria casa. E eu já tive com pessoas que falaram assim: pastor, eu fui visitar uma igreja, Deus falou isso. Meu irmão, você lembra que Deus falou a mesma coisa lá na igreja? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Deus, ele não precisa de um lugar específico. Ele fala com você quando você clama a Ele e quando Ele entende que é aquele momento para falar contigo. Ele falou com Moisés lá no Egito. Lá no Egito, cheio de ídolos, cheio de deuses. Deus vai lá no Egito e trata exatamente com quem? Com Moisés. E Deus trata contigo aqui nessa igreja, na beira do rio. Deus trata contigo onde Ele quiser tratar. Deus trata contigo no teu quarto. Deus trata contigo na rua. Deus trata contigo você andando no meio da rua, no meio do mercado. Deus trata contigo no momento que Ele entende que precisa falar contigo. E Jesus vai dizer, eu já passei diversas vezes por isso, que o profeta na sua casa não tem honra, não tem honra. Às vezes você dentro da tua casa não pode falar uma palavra, pode pegar uma palavra profética, e às vezes as pessoas não vão aceitar. Por quê? Dentro da casa. Eu quero ouvir de alguém de fora, alguém que não conhece a minha vida. Irmãos, eu vou dizer para você, a tua vida, a nossa vida, ela está patente e latente diante de Deus. Glória a Deus. Eu entendo que uma pessoa que te conhece, ela seria a melhor pessoa para falar contigo. Mas às vezes a gente quer alguma coisa sobrenatural. Deixa eu te falar, o sobrenatural é natural para Deus. O milagre para Deus é uma coisa natural. Para mim é sobrenatural, para Deus é natural. Para Deus é natural, mas Ele faz de acordo com a sua vontade. E Jesus vai dizer: olha, fiz milagre lá na terra, lá dentre os meus, e eles não me honraram. Isso me conforta, sabe por quê? Porque se eles fazem com Jesus, pastor, não vão fazer conosco. Não vão fazer conosco. Ah, eu fui numa igreja muito grande, lá Deus tratou comigo. Deus trata em qualquer lugar. Deus fala contigo onde você quiser. Nós fomos numa vigília com o pastor Adelmo, lá Deus falou tanto comigo
da igreja, que a igreja dele é metade dessa. E lá naquele lugar sobe ladeira, e lá um povo bem humilde, mas um povo, sabe, um povo sincero. Porque Deus trata, não é com quem sabe muito, Deus trata com os sinceros. Deus quer ver sinceridade no nosso coração. E Jesus vai falar exatamente isso. Olha, fiz milagre lá naquele lugar. Esse homem, ele sai da Judéia e vai para o encontro de Jesus lá na Galileia. E lá na Galileia, por que Jesus vai dizer? Porque testificou que o profeta não tem honra em sua própria pátria. Versículo 45, vamos lá. O texto falar conosco. Chegando com outros a Galileia, os galileus fizeram o quê? Receberam. Olha que coisa interessante. Lá onde ele estava, as pessoas nem acreditavam nele. Esse é o filho do carpinteiro? Esse aí é o pastor Alex que mora ali em Galpoto? Esse é o irmão Francisco que vivia ali no lugar? Não, agora eles são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Chegando ao ponto da Galileia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém. Algumas pessoas, irmão, precisam ver. Algumas pessoas precisam experimentar os milagres de Deus. Irmão, tem pessoas que eu pergunto, irmão, você já viu o milagre de Deus? Eu já. Deus fez um milagre, mudou minha vida. Mas você viu alguém assim? Não vi nada. Mas o que aconteceu? Me falaram que Jesus, ele salva, e para mim isso é suficiente. Para mim é o que me basta. Se Deus não me mostrar nenhum milagre, não fizer nenhum milagre, não precisa. Pastor, eu vi na Bíblia, João Batista não fez milagre nenhum, Deus não usou ele para milagre nenhum, só pregou a palavra. Mas João Batista foi até o final na sua missão. João Batista foi até o final. André, nem viu André fazer milagre nenhum, mas André é conhecido no mundo inteiro. O apóstolo André, ele não batizou, ele não fez grandes coisas, mas André, ele é conhecido como discípulo que pregou a palavra. E a palavra continua dizendo assim, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa. Que festa? A festa do casamento. Porque também eles tinham ido lá, então eles viram Jesus fazer. Eu estava ouvindo um cientista, um químico, que ele diz que para se transformar a água em vinho, ele diz que tem que quebrar milhares e milhares de moléculas da água até aquela molécula da água chegar a virar vinho. Os homens não conseguem fazer isso hoje. E Jesus, com uma palavra, ele quebra, ele dá uma palavra, e as moléculas da água vão começando a se quebrar, milhares e milhares e milhares de moléculas, até que essa molécula de água ela vai se transformar na molécula de vinho. Glória a Deus. Quando o cientista pega essa passagem da água do vinho, que muitos desprezam, eles vão dizer assim para mim: esse foi um dos milagres tremendos de Jesus. Porque para quebrar tantos milhares e milhares de moléculas para chegar ao vinho, é algo que precisaria de uma máquina. Uma máquina. Eu já ouvi falar daquela máquina esqueci agora, não tentei falar, mas não vou lembrar. Aquela que mexe com as partículas. Aquela máquina enorme, eu esqueci o nome, vou lembrar depois. Tinha que ter uma máquina dessa que está lá na Suíça. E Jesus fez isso só com a palavra. Quem está entendendo? Diga assim: basta uma palavra de Jesus e tudo muda. Meu irmão, pode mudar hoje na tua vida, tudo muda. Tudo muda, basta uma palavra de Deus. Sabe como é que Deus fez todas as coisas? Pela palavra. Haja luz, haja peixe, água, répteis, haja tudo. Uma palavra, basta a palavra de Deus. Deus pode estar liberando uma palavra hoje para a tua vida. E a palavra diz assim: chegando pois a Galileia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Versículo 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde a água tinha fizeram vinho, e havia ali um oficial do rei. O homem, irmãos, nem era da mesma fé. Nem era da mesma fé. E havia ali um oficial cujo filho estava enfermo. Filho estava enfermo, irmãos. Estava doente. Eu vou
Mas quando o teu filho está doente, você para tudo. Você para tudo, você não quer saber mais de nada, você quer saber de cuidar dele, você quer saber de tratar dele, você quer que ele fique bem, você quer que ele melhore. E eu gosto da atitude desse homem. Eu gosto da atitude desse homem, que ele sai lá da Judéia, ele vem para Galiléia. A palavra diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia. Ou seja, ele sai da Judéia, vai para Galiléia, vai Jesus para Galiléia, não tinha feito água, vinho. E a lepra oficial, cujo filho estava doente, enfermo em Cafarnaum. Eu falei que Jesus fez diversos milagres em Cafarnaum, mas foi mais um. 47 diz assim: ouvindo, olha o poder do ouvir. A fé vem pelo quê, irmão? Fala para mim. Ouvir o quê? Sabe por que você tem fé? Porque alguém pregou a palavra de Deus para você. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvindo este, que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. Ele não ficou parado, ele não ficou aguardando, ele sabia que ali estava a solução para ele. Ele sai e vai de encontro a Jesus. Ele não mandou servo, ele não mandou ninguém, ele vai direto. Irmão, quando você tem alguma coisa muito grande, algo muito importante para resolver na sua vida, vá direto a Jesus. Pastor, ora para mim, eu posso até orar, mas se você clamar, ele vai te atender. Ele vai direto a Jesus. Ele vai, eu fico assim, admirado desse homem, porque ele sabia que ele não era da mesma fé. Alguns vão dizer que ele era o marido de Joana, ele era o Cusa, marido de Joana, aquela que dava suas bens, seus pertences ao Senhor Jesus para ajudar na obra. Olha a importância de ajudar na obra. E olha, eu vejo também reconhecimento, gratidão. Depois o dinheiro passou a ser absolutamente nada para essa mulher, para esse marido. Por quê? Porque o filho dele era muito maior que isso, muito melhor. Então ele começa a fazer o quê? A investir no ministério de Jesus. Quem está entendendo isso, irmãos? E a palavra do papai diz assim: foi ter com ele. Ele vai até Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. Ele não quis saber se Jesus ia recebê-lo, ele não quis saber se ia ter dificuldade. Ele tinha um objetivo. Que objetivo? Ele tinha esse objetivo. Qual era o objetivo dele? Ele já tinha vida arrumada, já tinha vida organizada, ele já tinha bens, ele tinha tudo que ele precisava, mas ele não poderia perder o seu filho. Se ele perdesse o seu filho, para ele nada ali valeria mais a pena. E aquele homem vai direto a Jesus. E a fé desse homem, irmão Sebastião, a fé desse homem, ela me faz repensar na fé que eu tenho em Jesus. Às vezes a gente quer ver alguma coisa, Senhor, me mostra alguma coisa, eu quero ver alguma coisa. Mas a fé dele ainda estava assim, como eu vou dizer, estava uma evolução, um crescimento. Mas era a última oportunidade que ele tinha de ver alguma coisa acontecer na sua vida. Ele vai de encontro. Quem faz tudo com o seu filho? Faz. E a palavra do Senhor vai dizer assim: foi ter com ele e rogou-lhe que descesse. Descesse, irmão. Aqui está embutido, está implícito. Está chamando Jesus, vai para minha casa. Vamos lá em casa, Jesus. Vamos lá em casa, que se o Senhor tocar no meu filho, ele vai ser curado. Hoje, irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Hoje, Jesus não vai entrar corporalmente na tua casa. Jesus entra através de você, com o Espírito Santo que habita dentro de você e opera através da fé que está na tua vida. Glória a Deus. Jesus veio para a minha casa, ele rogou-lhe. Ele não veio com arrogância. Tem gente que dá ordem em Jesus. Não, se Deus fizer, irmão, Deus é obrigado a fazer alguma coisa por nós. Ele faz porque ele é misericordioso e amoroso. E ele diz assim: Senhor, ele rogou, Senhor, que descesse e fala o que ele quer. Senhor, vem para minha casa fazer o quê? Cura o meu filho. Esse é o meu objetivo. Ele não perde tempo. Fala para o seu irmão, não perca tempo. Tem gente que fica perdendo tempo. Senhor, o que eu quero? O que tu quer, meu filho? Eu sou assim. Quando alguém chega, meu irmão, o que você quer? Quem é assim? Ele quer saber objetivamente o que você quer. Fala o que você quer. Fale com Deus, Deus é teu
pai, você não precisa ficar rodeando. Meus filhos são assim, quando começam a me rodear, eu falo, o que é? Fala aí, né? Com Deus, você tem uma intimidade com Deus. Senhor, estou precisando dessa situação, estou precisando que isso aconteça. E esse homem, ele faz exatamente, ele vai até Jesus e desce. Senhor, desça da minha casa, para quê? Para curar meu filho, porque ele já está à beira da... Irmão, quando você fala de febre hoje, você vai ali e compra uma dipirona. Febre quer dizer que a pessoa está com o quê? Infecção. Aquela criança podia estar com infecção em qualquer parte do corpo. Qualquer parte do corpo podia estar infeccionada. Primeira coisa que dá, a febre mostra, está com febre. Primeira coisa, quando a pessoa está com infecção, aparece a febre, você dá logo remédio para a infecção, dá remédio para a febre. Remédio para a febre. Depois você entra com o remédio da infecção. Jesus pula essas fases todinhas, já entra com a cura. Ele já entra com a cura. Só que naquela época não tinha, irmãos. As pessoas iam morrer de qualquer forma. Por quê? Não tinha remédio. E se tivesse aqui, o texto não diz. Porque já estava morto. Versículo 48. Agora Jesus vai entender e vai explicar para as pessoas: olha, algumas pessoas precisam ver. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Numa passagem do Senhor falou: Senhor, eu sei que me ouve, falando ele com o próprio Deus em Espírito, eu sei que me ouve, mas eu peço para que creia. Tem pessoas, irmãs, que só acreditam se vê. Se Deus fizer, eu vou aceitar Jesus. Se Deus fizer, eu vou fazer. Isso é até um pouco de tentar a Deus. Fala para o seu irmão, você não precisa ver. Tem que crer. Se crer, verás a glória de Deus. tem que crer. Aí Deus vai falar com esse rapaz e vai fazer, até eu vejo aqui, Jesus vai começar a tratar, vai começar a fazer a fé desse homem entrar em atividade. Sabe quando é que a tua fé está em atividade? É no momento que você precisa. Quando você não precisa, você precisa de fé. Você tem tudo, você está com saúde, você vai fazer o quê? Você vai viver aquilo, naquele momento. Mas quando a coisa começa a ficar difícil, apertada, aí você coloca a tua fé em ação. E aqui Deus faz essa fé desse homem entrar em ação. Então Jesus me disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Versículo 49 diz assim: disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele estava apressado, irmãos. Ele estava com pressa, ele precisava, ele sabia que o tempo estava contra ele. Ele sabia que se demorasse muito, o filho dele ia morrer. Mas ele tinha que ter essa convicção de que ali na frente dele estava aquele que tem ainda o poder de tirar a vida e de dar a vida. Versículo 50. Vou passar o das 8h30 não. Disse-lhe Jesus: rapaz, é você acreditar. Você deve falar hoje aqui nesse altar, dizer assim: olha, amanhã vai acontecer aquilo que você está pedindo a Deus. Você recebe? Você recebe de Jesus? Fala: eu recebo. Diga: eu creio. E se vier a palavra, vai acontecer na minha vida. E acontece que tudo é pelo poder da palavra. A palavra do Senhor diz assim: disse-lhe Jesus. E a palavra não é minha, a palavra é de Jesus. Disse-lhe Jesus: vai. Eu imagino um camarada desesperado ali na frente. Eu imagino ele agoniado, angustiado, dizendo assim: Senhor, eu já conversei com pessoas, tiraram o meu trabalho, tiraram a minha família, estava em paz, agora está uma guerra lá, tiraram para mim a minha condição de saúde. Mas isso eu não quero que só você te dar uma palavra. Disse-lhe Jesus: vai. Você pode crer que se você sair daqui hoje, você vai encontrar o que você buscou da parte de Deus. Jesus vai dizer assim: vai. E Jesus vai dizer assim: o teu filho vive. E esse homem, ele não vai resmungar com Jesus, ele não vai reclamar com
Jesus, ele vai simplesmente... Irmãos, a gente fala sobre crer, sobre fé, mas às vezes quando você sai daqui e você chega em casa, ou você olha para aquela situação que está te atormentando, você não consegue continuar crendo. Diga, eu preciso continuar crendo. Aquele homem eu não tinha visto, mas ele veio voltar para casa, já estava voltando para casa. Olha, isso é profético, eu vou falar para você. De repente você voltando hoje para casa, alguém no meio do caminho já vai falar contigo aquilo que você esperava ouvir. Diz assim, olha, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e ele simplesmente acreditou, chegou desesperado. E não contou, às vezes, eu não vim para minha casa, Jesus não foi na casa dele, mas ele deu uma palavra assim, Jesus está dando uma palavra para você também. Versículo 51. E descendo ele logo, olha, irmãos, Jesus fala assim, ó, vai, teu filho vive. O homem deve ter saído eu sairia numa disparada. Conforme o pai recebeu o filho pródigo aqui, presbítero, eu acho que esse homem foi para casa, saiu da presença de Jesus, ele foi correndo para casa, e descendo ele logo, a Bíblia diz que descendo logo, saíram lá de volta, vem alguém para dar notícia, antes que ele chegasse em casa. Olha, isso é profético. Antes que ele chegasse em casa, já chegou uma palavra dizendo, olha, aquilo que tu pediu a Deus, já aconteceu. Antes que ele chegasse em casa, e seu servo lhe anunciaram dizendo, o teu filho vive. Você pode crer nisso? Glória a Deus. Você pode acreditar? Irmão, não estou contando historinha aqui não, estou falando uma palavra, um acontecimento bíblico. Se você não crê que está escrito e que isso aqui é verdade, não adianta nada, porque tem que crer. O nosso pacto com Deus, além de ser de consciência, é um pacto de fé. Glória a Deus. Pela fé, Abraão creu, e ele se tornou o pai da fé e pai de diversas, milhares e milhares de pessoas. Milhões, hoje nós podemos dizer de bilhões. Versículo 52 diz assim, para eu encerrar. Perguntou depois, a que hora se achara melhor? Ele disseram, ontem às 7 horas, a febre. Eu lembrei aqui do testemunho do Diácono Ederson. Lembra? Ele passou um zap dizendo, não sei se falou ou foi aqui, para orar para um menino, que a febre dele estava acima de 40, não foi? Acima de 40, e ele lá no trabalho, junto com o rapaz, pediu ora aí pela pé da igreja para orar. Logo depois a mãe dele liga e diz assim, olha, não sei o que aconteceu, mas a febre baixou e agora ele está com normal. Qual é o normal? É 35? 35, ele está com 35. É Deus ou não é Deus? Glória a Deus. É Deus. Aleluia. Perguntaram depois a que hora se acharam melhor e disseram, ontem às 7 horas. Ali está dizendo 7 horas, mas eu acho que era 7ª hora, né? E a febre o deixou. Então indagou deles. Isso, 7ª hora. Versículo 53. Com isto, agora sim, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Os acontecimentos e os milagres, eles fazem parte de um processo para um propósito de Deus. O Senhor queria trazer toda aquela família. Ele aproveitou a doença do filho para que toda aquela casa fosse salva. Às vezes o que acontece na tua vida não é para te matar, não é para te derrubar, mas é para Deus colocar você dentro de um processo, porque o propósito de Deus, diga, o propósito de Deus, O propósito de Deus é maior, é maior, diga, infinitamente maior infinitamente maior do processo
processo que eu possa que viver eu possa viver na minha vida. na minha vida. Então, irmão, em tudo, dai graças a Deus. E creia. Creia